Vamos então dedicar esta atividade ao Dia Mundial da Terra. E uma mãe, que também é física em alguns aspectos, mas temos uma mãe que é o berço de todos os seres vivos que nós conhecemos, que é a matriz onde nascemos. Nós às vezes consideramos que caminhamos à superfície da Terra, mas na verdade nós estamos dentro da Terra, porque a Terra não acaba na superfície terrestre. A Terra continua com a atmosfera, com magnetosfera, enfim, tem uma aura, digamos assim, que vai muito para além dos limites físicos propriamente que compõem o planeta Terra. E consideramos que a ação do ser humano, ao longo das últimas décadas e alguns séculos, tem sido extremamente prejudicial para esta Mãe Terra que nos abriga. Tem sido realmente, e não se augura um futuro promissor para a humanidade se este for o caminho que continuarmos a fazer à face do planeta. Nós, em nível ecológico, falamos constantemente de que temos que construir uma sociedade mais sustentável. Enquanto estivermos a falar da necessidade de sermos sustentáveis, é porque ainda não somos. Ou seja, é porque ainda, apesar de muito se falar, e fala-se já há algumas décadas, é porque ainda não somos. Ou seja, se nós mantivermos exatamente o tipo de vida que nós temos hoje, o tipo de ações que nós fazemos a nível industrial, económico, de hábitos diários, de hábitos na nossa casa, e se mantivermos exatamente o mesmo comportamento, a trajetória não é positiva. Vai haver grandes consequências. Então eu trouxe só 3 dados do site da ONU, porque este Dia Mundial foi estabelecido pela própria ONU, e na página onde eles falam de terem implementado o Dia Mundial da Mãe Terra, eles dão estes 3 dados. Então achei interessante fazer essa alusão ao que é que a própria ONU que estabeleceu este dia nos transmite. Então, primeiro dado. Acho que ainda não foi. Assim, primeiro dado, temos que o planeta Terra está a perder 4,7 milhões de hectares de florestas todos os anos. Outro dado, estima-se que cerca de 1 milhão de espécies animais e vegetais sejam agora ameaçadas de extinção. Fala-se de uma grande extinção, tal como já houve outras extinções ao longo da história da Terra, por cometas, por grandes catástrofes, por inundações. Houve cataclismos que periodicamente atingiram a Terra. Fala-se desta como a 6ª grande extinção que está a acontecer no planeta Terra. E, por último, o decréscimo da diversidade biológica aumenta a propagação de agentes patogénicos. E, portanto, isto faz com que nós sintamos que o próprio ser humano, a vida do ser humano, não está desfasada nem desconectada daquilo que acontece em toda a biodiversidade que nos envolve. Estamos intimamente unidos. Então, isto faz-nos pensar que é necessário uma grande transformação, uma grande mudança de atitude, mas as atitudes externas, as atitudes as nossas ações têm uma raiz numa mudança de visão do mundo. Tem que haver uma mudança interna, uma maneira diferente de olhar a natureza, de olhar a nossa relação com a natureza, e só depois é que vamos fazer ações correspondentes com essa nova visão. Então, como é que nós podemos falar de um novo paradigma, ou de uma nova atitude face à nossa relação com a natureza? Este é um dos pontos fundamentais. Seja qual for uma nova visão que nós criamos, temos que partir do pressuposto que estamos todos interconectados. Que todos os seres participam de uma unidade. E isto, por vezes, chamamos de nova visão, mas também podemos dizer que é uma antiga visão. É uma visão muito antiga, que povos muito antigos já tinham, de ensinar isto através das suas culturas, das suas religiões, dos seus mitos. De que existe uma unidade no universo. E que o ser humano, através da sua mente racional, vai separando todas as coisas. O ser humano, ao analisar, ao observar o mundo, vai separando os seres. Vai dizendo, este ser está separado daquele, o Sol está separado da Terra, a Terra é uma coisa, o ser humano é outra, o ser humano é uma coisa, as plantas, os animais são outra, e estamos todos
essencialmente separados através deste tipo de visão. Então, temos que recuperar essa visão de que existe uma unidade, existe algo que nos compõe a todos e que nos atravessa. É uma unidade que passa por nós, nos atravessa e que nos liga. E isto não pode ser apenas teórico, isso tem que se transformar depois num tipo de ações ou num tipo de valores humanos que façam reflexo dessa visão. O valor da generosidade, da empatia, da fraternidade, do respeito pela natureza e pelos outros seres, enfim, há todo um conjunto de valores que advêm de uma visão unitária do universo, de considerarmos que não estamos separados. Outra visão deste novo paradigma é algo que já vem surgindo. Às vezes fala-se desse novo paradigma como algo sistémico, que temos que considerar a existência de vários planos no sistema Terra, no sistema Natureza. Temos que considerar não apenas a existência de um plano físico, mas de planos internos da realidade. E podemos perceber isso se aplicarmos isso ao ser humano. O ser humano tem um corpo físico, mas o ser humano também tem emoções, as quais não se percebe de maneira física. Nós sentimos algo dentro de nós que é subjetivo, que não é objetivo, não é concreto. Os próprios valores humanos são realidades internas que nós apenas tocamos com a nossa consciência. E isso impacta na realidade física. Isso depois vai transformar aquelas ações que nós fizemos em relação com a natureza. Então temos que agir nos planos internos do ser humano, nos outros planos da realidade, para que, por consequência, por uma cadeia de causas e efeitos, possamos modificar todo o ambiente à nossa volta. Existe também aqui uma relação entre a razão e a imaginação. Toda a nossa civilização se desenvolveu na linha racional, na linha de um desenvolvimento da técnica, da tecnologia, da ciência, e esta, logo desde o Renascimento, com Descartes e o racionalismo que veio depois, de considerar que a razão humana está separada da natureza e que tem poder sobre ela. É uma espécie de Deus que pode agir e transformar a natureza. E isso faz-nos fechar logo o primeiro passo de uma separação, de que estamos separados. Mas foi-se esquecendo ao longo do tempo o papel da imaginação. E quando falamos da imaginação, começamos a fazer a relação com os símbolos. Porque os símbolos são imagens que nós imaginamos e que a maior parte das vezes não são muito racionais. A sua explicação não responde aos mesmos critérios de uma explicação racional do mundo. Isto era algo que existia também na Antiguidade. Quando os antigos tentavam explicar a natureza, faziam-no através de mitos, através de contos, através de histórias e de deuses, que tentavam representar, através desses símbolos, as forças naturais e aquilo que acontecia no universo e as leis do universo. Atualmente explicamos isso de outra maneira. Explicamos isso racionalmente, com teorias científicas, que, claro, consideramos que são mais verdadeiras, mas perdemos todo esse lado da imaginação que nos permite relacionar com planos invisíveis da natureza. A razão apenas nos leva a um contacto demasiado superficial, algo científico que apenas permite estudar aquilo que é concreto, aquilo que é objetivo. Se nós conseguirmos medir, se nós conseguirmos inventar um aparelho que consiga interagir com alguma realidade, cientificamente dizemos que existe. Mas se não houver nenhum aparelho científico que possa medir, a própria ciência se baliza a si própria e diz, então não existe. Se um aparelho físico não consegue medir, não existe. Mas isto acaba por ser um ato de fé. Na verdade, é um ato que não é científico. A ciência, afirmar que algo não existe, apenas porque não conseguimos medir, não é uma prova, não é uma evidência tão direta assim. Porque não existiam, há alguns anos, aparelhos que medissem as ondas eletromagnéticas, e a ciência da altura podia dizer, alguém podia dizer, existem ondas eletromagnéticas. E alguém dizia, não há um aparelho para medir isso, não existe. Mas depois inventou-se, afinal, existe. Então, do mesmo modo que estamos aqui hoje, e estas paredes são atravessadas por radiações, e
Para as radiações, as paredes não existem. As paredes simplesmente são trespassadas como se não existissem. E para as paredes, a radiação também não existe. Mas existem certas circunstâncias que permitem com que a radiação permita interagir com o meio físico. Com uma antena, que nós expomos essas radiações e a antena consegue interagir e traduzir para outro tipo de plano, para um outro tipo de linguagem, aquilo que está num plano mais subtil. Então, o papel da imaginação sempre foi de colocar o ser humano em contacto com realidades invisíveis, as quais só compreendemos através da analogia. Do mesmo modo que no plano físico, por exemplo, o ser humano caminha vertical, dentro de nós existe algo que também quer erguer-se e ser vertical. Chamamos a isso ter um sentido de ética, um sentido de integridade, ou ter um sentido de espiritualidade. É uma força ascendente, vertical, que está, por analogia, em sintonia com o ato do ser humano caminhar verticalmente. Então, mas isto é tomar o ser humano como um símbolo. Se nós considerarmos apenas o ser humano como um pedaço de matéria, dizemos o ser humano caminha verticalmente porque tem uns ossos que lhe permitem fazer tal coisa e que nós, de algum modo, perdemos uma cauda e começamos a apanhar frutos do cimo das árvores. Mas, claro, os macacos também apanhavam frutos em cima das árvores, mas, de algum modo, fez-nos levantar e fez-nos caminhar eretos. Ou seja, todas as causas são físicas. Foi o DNA, foram transmutações, foram um conjunto de causas físicas que produziram o caminhar vertical fisicamente. Mas, se levarmos isto para o lado da imaginação, podemos entrar em contacto com a nossa própria alma. A linguagem dos símbolos é uma linguagem que nos leva a um contacto com o nosso ser interior. Nós imaginamos que existe uma montanha e a montanha não é só física, porque essa montanha existe dentro de nós. Nós subimos uma montanha fora de nós, com os nossos pés, com o nosso esforço, mas também todos os dias subimos uma montanha dentro de nós. Existe dentro de nós uma dimensão superior e uma dimensão inferior. Uma dimensão em que vemos pior, em quando estamos afetados mentalmente ou emocionalmente, a consciência baixa e perde os horizontes, quando nos deprimimos, por exemplo, ou quando ficamos tristes, tudo fica turvo, tudo fica num nevoeiro, mas existe dentro de nós a possibilidade de subir a montanha interior e de alcançar horizontes que antes não víamos. Alcançar uma claridade de visão, uma abrangência de visão que não era possível naqueles estados de consciência mais baixos. Então isto é tomar a natureza como um símbolo e, ao fazer isso, automaticamente estamos a falar das realidades internas do ser humano. A linguagem dos símbolos é a linguagem da alma. E isso faz na aliança entre a razão e a imaginação. Porque a imaginação não pode abdicar da razão também. Não podemos simplesmente sentir as coisas. Temos que as sentir e as pensar. E o pensamento e o coração têm que estar de acordo um com o outro para que as coisas sejam verdadeiras. Nem só um, nem só o outro. Aqui levamos então a esta conclusão de que o ser humano, talvez na sua vaidade, tenha-se chamado a si próprio o Homo sapiens sapiens. O homem sábio, duplamente sábio, e que sabe. Mas isso é reconhecer, ou é não reconhecer a nossa ignorância. Porque os sábios, o que eles dizem é que nada sabem, como por exemplo Sócrates. Quando são sábios de verdade, dizem que há muito por saber, há muito que ainda temos que aprender. Então o ser humano não é o que já sabe, o ser humano é aquele que está a caminho. É aquele que já despertou para a existência de um caminho, para a existência de uma sabedoria que é preciso alcançar e esforça-se por chegar até ela. Então, esta ideia de que o ser humano, em vez de Homo sapiens, pode ser um homo simbólico, um homem simbólico, é algo que está a ser recuperado em muitas correntes da antropologia atualmente e é algo que tem as suas raízes muito lá atrás nas culturas antigas. Homo simbólico significa que o ser humano, desde que nós encontramos indícios da sua presença na Terra,
encontramos ao mesmo tempo indícios da utilização de símbolos. O ser humano enterrava outros seres humanos. O ser humano fazia linhas e cruzes e círculos nas pedras. Isto desde há 400 mil anos. Os indícios mais antigos que nós encontramos de uma povoação humana, de algo que nós encontremos com segurança de que eram seres humanos que ali estavam, tinha ao mesmo tempo a ideia de uma relação simbólica com a sua natureza envolvente. Então o ser humano primeiro simboliza e só depois é que desenvolve técnicas, só depois é que vai desenvolver todo um aspecto racional para dominar a natureza. Este homo simbólico, o homem símbolo, é o ser humano na relação com a sua essência. Ou seja, é um homem na relação com a ideia de mistério. Como se dentro de nós, desde o início da humanidade e ainda hoje, tivéssemos presente a noção de que existe algo que não sabemos. Existe algo que nos escapa aos sentidos. Que está, de alguma forma, por trás desta superfície, desta película de realidade, destas cores, destas formas, destes seres, destes objetos todos que vemos à nossa volta, intuímos que por trás desta realidade há uma dimensão mais profunda. E os símbolos são as portas, as janelas, por onde essa realidade profunda pode brilhar, pode sair e tornar-se visível, tornar-se compreensível. Daí que não exista nenhum povo, nenhuma cultura humana que nós estudemos do passado que não tenha um aspecto religioso, um aspecto espiritual, uma filosofia acerca da morte, acerca do além, a existência dos deuses. São tudo investigações que o ser humano tenta fazer em direção a esse mistério, a isso que desconhece. Então, isto gera-nos também uma nova visão do sagrado, que é uma visão antiga ao mesmo tempo, que tem a ver com nós chegarmos outra vez a considerar o nosso planeta como a nossa mãe, tão sagrada como a nossa mãe. A nossa mãe nós nunca iríamos explorar, nunca iríamos manusear, retirar-lhe tudo o que ela tem. Se nós considerássemos realmente que ela é sagrada, que ela é a nossa mãe, iríamos ter automaticamente outro tipo de relação com ela. Iríamos ter uma relação de respeito, uma relação de reverência, enfim, de ajudar em tudo aquilo que pudermos, de haver uma harmonização com aquilo que significa o nosso berço. A ideia de sagrado é muito importante porque, na origem, sagrado é aquilo que está delimitado. Por exemplo, quando se faz um templo, faz os muros do templo e diz que o espaço interno do templo é um espaço sagrado. Profano é aquilo que está fora. Há essa dicotomia. É algo que fica reservado e dentro desse espaço, tanto pode ser espaço como templo, pode haver um espaço sagrado ou um templo sagrado, o que está dentro permite manifestar algo vertical. Permite manifestar algo de uma conexão com esse plano invisível. É como se tivéssemos dois tipos de vida. Uma vida horizontal, de todos os dias, banal, em que vamos trabalhar, acordamos, fazemos as nossas coisas mais materiais, mas por vezes, em alguns momentos da nossa existência, nós sentimos a necessidade de celebrar, de fazer uma cerimónia, de fazer um vínculo, por exemplo, um casamento, uma festa de aniversário, de celebrar um solstício, de celebrar uma data importante. Isto é porque essa data estamos a valorizá-la mais do que todas as outras. Há para nós algo importante em que, quando chega a uma importância grande o suficiente, começamos a chamar essa importância de sagrada. Quem é adepto de uma religião, por exemplo, o dia 25 de dezembro, na religião cristã, é um dia sagrado porque manifesta uma ideia importante dentro dessa religião, o nascimento de Jesus. Ou a Páscoa. É algo que, simbolicamente, nós associamos a uma ideia transcendente. Mas nós podemos trazer isso para muitas coisas da nossa vida. Se nós tivéssemos esse sentido de que uma árvore é sagrada,
iríamos considerá-la, contemplá-la como algo que merece ser respeitado como todos os outros seres vivos. Uma árvore, um bosque, um rio, um oceano, uma montanha. Podíamos ir introduzindo essa valorização em que vamos criando um grau de conexão maior e automaticamente também um maior respeito por aquilo que nos envolve. Platão dizia que Deus criou todas as coisas quando pela primeira vez apareceram segundo símbolos geométricos e números. Isto é uma teoria do universo e uma teoria do surgimento do universo. De que primeiro as coisas existiam em potência numa mente divina. E a mente divina era composta apenas por números. Uma visão bastante pitagórica e platónica. Eram apenas números. O número primeiro é o uno, a unidade. E dessa unidade é que se foram multiplicando todos os outros números. Primeiro a dualidade, depois o 3, depois o 4, e cada um desses números foi dando origem a uma sombra, que são as formas geométricas. Por exemplo, da unidade veio o ponto. A primeira forma geométrica, a primeira manifestação do espaço. Da dualidade veio a linha, ou então o círculo, que separa o fora do dentro. Ou então a linha que corta o círculo, que separa o cima do baixo. Por exemplo, a dualidade entre o que está acima e o que está em baixo, ou o que é espiritual e o que é material. Depois veio o 3, o triângulo. Do número 3 surgiu a sombra, que é o triângulo. Do número 4, a sombra, que é o quadrado. Mas, apesar de nós estarmos a descer, por exemplo, do triângulo vem o tetraedro, que já é um volume. Do quadrado vem o cubo, vai ganhando volume. Estão a ver que da unidade surgem os números, surgem as figuras geométricas, surgem os volumes geométricos, os sólidos geométricos. E da combinação de todos os sólidos geométricos surgem todas as formas que nós conhecemos. E, portanto, tudo é constituído, todas as coisas foram construídas através de números e formas geométricas e símbolos geométricos. Mas, apesar disso, a unidade não se perdeu. Isto é um ensinamento muito interessante que está nestas antigas tradições, de que, na verdade, não se perdeu o ponto inicial. Não sei se já viram aquela imagem de pormos um pau incandescente a arder de noite, só na ponta, e começarmos a mexer assim com ele e parece que faz uma linha. Já devem ter tido essa experiência. Agora imaginem que o ponto, ao deslocar-se, cria as linhas. Na verdade, a linha não é um conjunto de pontos, não pode ser um conjunto de pontos, porque um ponto não tem dimensão. Se nós juntarmos algo sem dimensão, não tem tamanho. Outro sem tamanho, outro sem tamanho, outro... Por mais pontos que nós juntemos, nunca saímos do sítio, porque a sua dimensão é zero. Então, a linha não é um conjunto de pontos, mas sim a deslocação de um ponto através do espaço. E se nós depois pegarmos nessa linha e a deslocarmos perpendicularmente, vamos ter uma superfície. E se pegarmos na superfície e a deslocarmos transversalmente, vamos ter um volume. Mas nós nunca perdemos o ponto. É apenas a ilusão do movimento, pelo ponto andar tão rápido, que percorre o universo inteiro, a mesma unidade, o mesmo ponto, e somos todos esse mesmo ponto. Mas é tão rápido que nos dá a ilusão de diferentes momentos, de diferentes seres, de diferentes circunstâncias. Nunca saímos dessa unidade, mas na ilusão dos nossos sentidos vemos as coisas tal como uma vareta que se movimenta na noite. Chegamos então à ideia de 4 elementos, porque é também o tema da palestra de hoje, o simbolismo dos elementos da natureza. E quando falamos de elementos da natureza, falamos da terra, da água, do ar e do fogo. Este é um conhecimento que nós encontramos em muitas tradições, em muitas religiões da antiguidade. Praticamente todas as religiões têm deuses de cada elemento. Um deus da água, ou o deus dos mares, ou o deus dos rios, o deus da terra, ou a deusa, deus dos ventos,
e da atmosfera. Deuses do fogo, talvez seja o que existem mais, deuses do fogo. Sempre os elementos da natureza estavam representados nas várias culturas, nas várias cosmovisões que conseguimos encontrar no passado. E estes elementos, às vezes, confundem-se com os elementos físicos. Às vezes achamos que o que esses povos adoraram era a terra física, ou a água física, o ar físico, o fogo físico. E até certo ponto, popularmente, pode ser assim. Mas filosoficamente, temos muitos indícios de que eles consideravam que esses elementos eram apenas símbolos de realidades invisíveis. A água física representa algo como uma água metafísica. É isso que vamos tentar perceber qual é a correspondência nos planos metafísicos de cada um dos elementos da natureza. Aqui só uma compilação muito básica de algumas tradições diferentes que se relacionam com os 4 elementos. Posso referir também que nem sempre os elementos são considerados 4. Existem, por exemplo, na China, em que se considera haver 5 elementos em vez de 4. 4 deles são mais ou menos semelhantes e depois colocam um extra que, mesmo no Ocidente, também se considera, que é a presença do éter. O espaço. Ou o espaço. O éter ou o espaço. Portanto, temos a terra, a água, o ar, o fogo e o espaço, ou o éter, que os abarca, que os abrange a todos. Então, também no Ocidente existem 4 ou 5 elementos. Mas, como já vimos, sejam eles 4, 5, nas antigas tradições falava-se realmente na existência de 7 elementos. Mas considerava-se que a natureza está em evolução e, portanto, não foi sempre assim e não será sempre assim. Que até agora desenvolveram-se, manifestaram-se 4 elementos. E o 5º começa a manifestar-se. Mas no total serão 7 os elementos que serão desenvolvidos em toda a evolução da natureza. E ainda se dizia, mais uma vez, que todos os 7 elementos não são mais do que subdivisões de um elemento único. De um componente único ou um átomo único exatamente igual em todos os planos. Então temos, por exemplo, nos deuses gregos, Hefesto, deus do fogo, Zeus, deus do ar, do céu, dos raios que existem na atmosfera, dos fenómenos atmosféricos, Poseidon, deus dos mares, que depois tem todo o conjunto de filhos e filhas que são os rios, e os vários tipos de água, e Hades, deus principalmente do submundo. Podíamos colocar aqui também Gaia, como deusa da terra, mas Gaia, no sentido primordial, é a deusa que abarca todos os elementos, que dá origem a todos os elementos. Então é uma espécie de matéria primordial que deu origem a tudo, mas ficou associada à Terra como planeta também. Então Hades é o deus do interior da Terra, do submundo, para onde vão os mortos quando morremos. Quando ficamos enterrados ou vamos para esse plano invisível no interior da Terra. Platão dizia que os 4 elementos têm um sólido específico. Terra é representada pelo cubo, icosédro para a água, octaédro para o ar e tetraédro para o fogo. E até considerava que o dodecaedro é o elemento, o sólido do elemento éter, do espaço, da totalidade que abarca o universo. Nas plantas, também as tradições falam-nos de as raízes simbolizarem o elemento terra, o que está na terra, o tronco, a água, os ramos e até certo ponto as folhas, como o ar, e os frutos, o fogo. Na alquimia fala-se dos 4 metais, o ouro, prata, mercúrio e chumbo. Também há um padrão, há uma espécie de padrão entre o elemento mais bruto, mais terreno ou mais inferior e o elemento mais espiritual que está em cima, relacionado com o fogo. E por último, também numa tradição grega que encontramos em Plutarco, que era da escola de Platão, fala-se de que dentro do ser humano
existem estas dimensões. Existe a dimensão soma, que é o seu corpo material, a psique, as suas emoções internas, nous, que é a sua razão superior ou imaginação que nos conecta com as ideias puras, com os arquétipos, e agaton, que é o bem ético, o bem moral que rege toda a vida humana, que está por cima de todos os planos do ser humano. Se formos para a Índia, relaciona-se os 4 elementos com aquilo que podemos chamar as 4 dimensões da personalidade humana. O ser humano pode ser considerado com 3 partes, com 7 partes, com 4 partes, dependendo da chave de interpretação que nós utilizemos. E na Índia fala-se do ser humano ter 7 partes. 4 delas são chamadas a sua personalidade e as outras 3 a sua dimensão espiritual, ou o indivíduo, aquilo que não se divide e que não se corrompe. Esse indivíduo é considerado um imortal e é considerado que migra de existência em existência através de sucessivas reencarnações para atingir um despertar cada vez maior. Mas o próprio ato de encarnar é uma encarnação num veículo de 4 partes. E essas 4 partes correspondem a cada um dos elementos. É como se a nossa essência espiritual entrasse no mundo da natureza de 4 elementos e fosse buscar matéria para constituir a sua personalidade desses 4 elementos. Para constituir o nosso corpo, os nossos veículos, para termos uma experiência, para de algum modo essa experiência despertar o nosso ser interior e fazer-nos evoluir, mas depois libertamos desses elementos que foram apenas emprestados da nossa Mãe Terra e continuamos o caminho. Quais são esses 4 elementos? Relacionado com a Terra, chama-se Stula Sharira, o nosso corpo físico, a nossa matéria mais física. Depois, Prana Sharira é a nossa vitalidade, a vida que percorre o nosso corpo físico, que não é igual ao corpo. Se nós morrermos, ficamos com o corpo exatamente intacto como era antes, mas perdeu alguma coisa. Perdeu temperatura, perdeu atividade, o coração deixou de bater, o cérebro deixou de funcionar, a energia, a vitalidade começa a sair. O que os orientais chamam prana. Acima desse plano, temos Linga Sharira, o plano emocional, que já não é físico nem é energético. É um plano superior que compõe os nossos sentimentos e as nossas emoções. E isto é considerado mesmo como um tipo de substância, como um plano da realidade. Como se houvesse dentro de nós acesso à substância emocional da natureza. Mas que em nós está organizada. Do mesmo modo que a nossa matéria, os nossos átomos, fomos buscá-los à volta, à natureza, ao ingerirmos alimento, eles estavam desordenados e em nós passaram a estar ordenados e constituíram nossas estruturas. Por analogia, fomos buscar esses elementos ao elemento ar para constituir o nosso mundo emocional, para dar estrutura ao nosso mundo emocional. E por último, temos Kamamanas, que é o nosso plano mental, a nossa dimensão mental, que também é considerada como uma dimensão da realidade. Ou seja, as ideias que o ser humano tem, segundo esta visão, não existem apenas no cérebro do ser humano, mas de algum modo existem no plano mental e nós funcionamos mais como uma antena para captar essas ideias, para captar esses pensamentos. E podemos aceder à compreensão das ideias que existem previamente nesse plano mental. Mas o que é esse plano mental? É a nossa mente, o nosso conjunto de pensamentos e de raciocínios e todo o nosso plano racional, podemos chamar assim, estaria neste plano mental. Como diferente de um plano emocional. Aqui não colocamos as emoções dentro da mente, nesta linguagem que estamos a aplicar aqui. Temos o plano emocional por um lado e a mente racional por outro. As emoções não têm o mesmo tipo de ordenamento lógico, de ordenamento racional. É um elemento distinto. Mas então estes seriam apenas os veículos da nossa personalidade, da nossa máscara. Persona significa máscara. É aquilo que nos reveste. Aquilo que são as nossas cascas exteriores.
Mas nós não seríamos nem o nosso corpo, nem a nossa energia, nem as nossas emoções, nem a nossa mente. Tudo isto foi emprestado. Se nós nascermos em Portugal, vamos ter uma mente, um conjunto de pensamentos e de crenças e de valores muito diferentes do que se nascermos na China, ou na Índia, ou em África, ou em outra época da história. Porquê? Porque isso vai ser absorvido pela cultura que está à nossa volta e vai ajudar-nos a constituir o nosso veículo mental. Se nós levarmos isto para o plano terrestre, para o plano do planeta como um todo, podemos fazer uma analogia. Do mesmo modo que dentro de nós existem esses elementos, talvez esses elementos não sejam apenas humanos, mas sejam elementos da natureza, do planeta Terra, pré-existentes, como dimensões cada vez mais subtis do universo que nos rodeia. A dimensão visível, física, é aquilo que nós chamamos de elemento Terra, mas dentro desse elemento Terra, se é físico, visível, inclui também a água física, o ar físico e o fogo físico. Tudo isso está dentro do elemento Terra no sentido simbólico, porque são realidades físicas palpáveis. Mas quando vamos para o elemento água, que já não é apenas a água física, vamos falar de um elemento energético na natureza, um elemento vital. E vamos considerar que o próprio planeta está vivo. O próprio planeta tem uma vida própria. Não é apenas a vida dos seres vivos que habitam na Terra, mas sim a própria biosfera corresponde, e com o seu veículo físico terrestre, corresponde ao ser vivo unitário que significa o planeta Terra. E até porque é a nossa mente que coloca aí o limite. Porque continuamente nós recebemos energia do Sol e não estaríamos vivos se não fosse o Sol. O Sol alimenta as plantas. Através da fotossíntese capturamos a energia do Sol. Ela fica como energia capturada dentro das próprias plantas. Essas plantas são comidas por animais e por nós. E, portanto, a energia que existe dentro de nós, dentro de todos os seres vivos, talvez alguns no fundo do oceano não tenham acesso a essa energia, mas a grande maioria dos seres tem energia solar a fluir nas nossas veias. Então não estamos separados. Talvez o ser vivo que estamos à procura seja o sistema solar como um todo. E porquê parar aí? Porque a própria galáxia, o próprio universo, tudo pode estar interconectado e ser um grande ser vivo, como os antigos diziam, o grande macróbios. E o ser humano é apenas um microcosmos que representa dentro de si, em pequena escala, todos os elementos que existem no universo. Se nós continuarmos, temos o ar, que seria uma dimensão de sensibilidade da Terra. Uma dimensão da Terra poder sentir, da Terra poder ter algo que quando aferimos, que ela possa sentir de algum modo. É uma hipótese, talvez, mas nada nos diz que não também, que ela não possa ter algo de consciência, algo de uma sensibilidade, se calhar não uma consciência como um ser humano, como um conjunto de raciocínios e de poder fazer arte e de poder fazer teorias, etc., mas algum tipo de sensibilidade. Desse elemento ar ser essa sensibilidade do próprio planeta Terra que a faz reagir àquilo que acontece na sua superfície, que a faz criar reações e que até algumas das tempestades, dos terremotos, das catástrofes, etc., sejam uma espécie de reação da Terra àquilo que ela sente que se está a fazer. E por último, o elemento fogo seria o plano mental da Terra, que alguns, não só na antiguidade se fala disto, mas alguns cientistas e filósofos contemporâneos falam cada vez mais disto. Por exemplo, Carl Jung falava de haver um inconsciente coletivo da humanidade. E que esse inconsciente coletivo, de algum modo, faz-nos intercambiar ideias que não é apenas pela linguagem verbal. Existe uma influência invisível que faz com que tenhamos acesso, através do nosso inconsciente, principalmente a um conjunto de símbolos que são comuns para toda a humanidade.
Então esses símbolos, essas ideias mais invisíveis estão nesse plano da Terra e o ser humano pode interrelacionar-se e, de algum modo, interagir com esse plano no sentido de acordo com os nossos pensamentos, nós podemos transformar esse plano e esse plano pode nos transformar a nós. Ou seja, os próprios seres humanos estão a produzir e a ajudar a produzir o ambiente mental da Terra. Às vezes falamos, por exemplo, de existirem grandes modas que surgem e que percorrem a Terra em poucos anos. Ou que vários países, durante o século XX, ficaram sob o efeito de ditaduras. Isso foi uma cascata de ideias em que essas ideias foram aceites. Essas ideias foram consideradas boas, consideradas positivas. E isso, em muitos países da Terra, ao mesmo tempo, se criou essa onda mental que fez isso. E que depois houve outro movimento de democratizar todos os países, como se fossem ondas mentais que faz com que todos os seres humanos vão participando mais dessas ideias a nível coletivo. Então é interessante pensar nisto não apenas como algo individual humano, mas o próprio planeta interconecta todos os seres humanos nesse sentido. Entrando agora mais especificamente em cada um dos elementos, o elemento terra, eu fui buscar aqui uma frase para cada um dos elementos, este do Rig Veda, que diz: vai para esta terra, tua mãe, para as vastas moradas, para os bons favores. Isto faz parte de um hino fúnebre. Alguém que morreu e que vai ser devolvido à sua terra-mãe. Forma uma abóbada para ele e não os males. Recebe-o, terra, acolhe-o. Cobre-o com uma orla do teu vestido, como uma mãe protege o seu filho. O Rig Veda é dos textos sagrados mais antigos que nós temos acesso ainda, que nós conhecemos. E já no período mais antigo existe essa relação entre a terra e a ideia da mãe. A ideia da mãe não só no sentido de que nos deu à luz, mas que nos vai recolher no seu seio outra vez depois de morrermos. A nossa dimensão física, pelo menos. E vamos ter a nossa morada permanente nesta dimensão terrestre, no inferior da Terra. Se nós observarmos a Terra, isto é que é interessante, porque não se trata apenas de lermos livros sobre o que é que significa cada um dos símbolos. Isso é o que pensaram outros e o que sentiram outros. Mas existe dentro de cada ser humano a possibilidade de interagir e colocar-se diante de cada elemento e perceber o que é que esse elemento lhe transmite. O elemento terra é algo que nos segura, que nos sustenta. Nós, se não houvesse terra, nós continuaríamos a cair até ao infinito. A terra tem essa capacidade de nos atrair para si, para nos dar um sustentáculo, para nos dar uma estabilidade. Senão estaríamos completamente perdidos no universo. Estaríamos ou a cair, ou a subir, ou a voar, mas sem um ponto de apoio. O elemento terra dá-nos um ponto de apoio, dá-nos um sentido de segurança. Estás a dizer terra no sentido da matéria? Sim. O elemento terra é também a causa de um milagre, que é o nós colocarmos uma semente e ela, com outros elementos, começar a fazer brotar, que era uma semente, torna-se uma árvore. Ou seja, há o sentido de nutrição, o sentido de alimento, daquilo que dá vida a todas as coisas. Se nós passarmos para o elemento água, temos aqui um trecho que fala da neve. Às vezes esquecemos que a água não é só líquida. A água também é branca, porque neve é água, apenas está num estado diferente. E ele diz que, caindo silenciosa, de branco o mundo enroupe. Subi vapor ao alto, descendo ao solo floco de neve. Subi gris dos lagos que a quietude estanca, e deixo branca ao mundo. Oh, que belo é ser branca! Este ciclo da água, de que nasce numa nascente no cimo das montanhas, atravessa todos os caudais, encontra inúmeros obstáculos, vai em direção à foz, e que na foz depois começa a elevar-se outra vez e começa a ir em direção ao céu.
sentido de verticalidade, começa a sintonizar, a agrupar-se junto das nuvens, aglomera-se toda e até que chega a cair e chega outra vez a nutrir a terra e a fazer com que a terra floresça de novo. Se nós tomarmos como um símbolo, o que é que a vida de uma gota de água nos pode ensinar? A gota de água que percorre o seu ciclo, e se nós formos essa gota de água, se a nossa alma for essa gota de água, que o próprio elemento água está muito relacionado com a vida, alimenta a vida. Quando nós falamos do elemento terra, nutrir, a água dentro do elemento terra é que permite com que os nutrientes fluam, com que os nutrientes subam através das raízes e alimentem todo o ser. Então esse elemento vital, a vida que está dentro de nós, está em nós e quando morremos flui para outros seres. Mas se considerarmos que aquilo que realmente está vivo em nós não desaparece, ou seja, que a nossa parte terrena é uma parte que só usamos como uma ferramenta, que não é a raiz da vida, mas aquilo que realmente está vivo em nós, o nosso ser profundo, o nosso quinto elemento, a nossa dimensão espiritual, se isso for a nossa gota de água, que desce do céu, percorre todas as dificuldades da vida, todas as pedras, e por vezes quanto mais dificuldades encontra, quanto mais pedras, quanto mais obstáculos, mais se vai purificando, mais se vai transmutando, mais se vai fortalecendo, e até que por fim encontra o oceano e a gota funde-se no oceano. Mas talvez não fique por aí o fim da nossa existência, talvez sejamos evaporados de novo para o céu, para voltar a condensar num outro sítio da Terra e voltar a crescer. É interessante que a água, mesmo se fizermos um teste científico, a água não se comprime, a água líquida. A água, não sei se já fizeram aquela experiência com uma seringa, com água dentro, não conseguimos comprimir. Com ar sim, comprimimos a seringa, mas com água não. E, portanto, a água tem uma grande... a água não se consegue deformar. Ela consegue, ao mesmo tempo, ser completamente flexível e adaptar-se às circunstâncias, mas em si mesma não se consegue deformar no seu todo. Se considerarmos que a nossa própria alma é assim, tem essa dupla capacidade também. Podemos aprender com a água a adaptar-nos às circunstâncias, a passar por cima de obstáculos, a encontrar o melhor caminho sempre em direção à meta que nós queremos, mas não nos podemos desfazer. Nada nos pode comprimir, nada nos deveria comprimir, nada nos deveria deformar a nossa verdadeira natureza. Isto são mensagens que nós podemos aprender com a natureza. Em relação ao ar, fui buscar aqui no Gênesis, no princípio apenas o vento soprava à superfície da água, ou há várias traduções, o vento de Deus soprava sobre as águas, ou sopro divino. Temos que considerar que na ciência da simbologia antiga existiam várias chaves de interpretação para cada símbolo. Podemos considerar, aqui, por exemplo, temos a água e temos o ar. Temos o vento acima, a água abaixo. E neste sentido, fala daquele momento primordial em que houve a passagem da unidade à dualidade. Em que se criou, acima, o Espírito de Deus e abaixo o mundo material. Neste sentido, são as águas o mundo material, porque ainda há apenas dois elementos. Mas depois de eles se juntarem, depois de o Espírito e a matéria se fundirem, aí vai dar origem à criação e aí aparecem os quatro elementos, com o ar e a água incluídos, e aí o ar e a água já são diferentes daquele ar e água primordiais. Já a chave de interpretação vai ser outra. Aí o ar vai ser aquilo que faz a ponte entre o céu e a terra. É o que está no meio. E é o que permite a passagem da luz. É o que permite o movimento. É o que permite a deslocação, as grandes massas de ar
deslocam-se, têm um movimento horizontal. Enquanto que a água e o fogo são os dois grandes movimentos verticais, a terra e o ar são os movimentos horizontais. E até no próprio símbolo que tradicionalmente se coloca, a água e a terra têm o traço. A terra como vértice para baixo no triângulo, com o traço, significar a horizontalidade, e o ar para cima com o traço. Enquanto que na água e no fogo tem apenas o triângulo para baixo ou para cima. O elemento vertical. Então, dentro de nós, fazendo a analogia, também temos um espaço interior, uma atmosfera interior. E temos que cuidar dessa atmosfera. Do mesmo modo que está muito poluída a atmosfera física da Terra, também os seres humanos, por vezes, se deixam poluir demasiado com coisas que observam, com coisas que deixam entrar através dos seus sentidos. Nós, quando consideramos, por exemplo, uma criança, nós não a alimentamos com qualquer coisa, nem fisicamente, nem a nível de conteúdos. Por exemplo, não a deixamos ver qualquer filme, não a deixamos ouvir qualquer coisa, qualquer conversa. Existe uma espécie de critério para manter uma certa pureza da sua atmosfera interior. E do mesmo modo nós podemos ter esse cuidado. E as coisas não são inertes. As coisas que nós observamos, que nós ouvimos, que nós conversamos, que nós assistimos, são tudo forças que entram dentro de nós e que de algum modo nos transformam. Então, termos um critério sobre com o que é que nos alimentamos, do mesmo modo que fisicamente não nos alimentamos com substâncias estragadas, com alimentos estragados, também mentalmente e internamente não vamos querer alimentar-nos com coisas que não sejam enriquecedoras para o nosso interior, ou que até que nos possam degradar a nossa dignidade. Por fim, temos o elemento fogo. Aqui fui buscar um hino ao Deus do Fogo, Hefesto. Hefesto de forte espírito, magna força, fogo inextinguível, esplendor de pura chama, Deus luzeiro, portador da tocha, Lucífero, artesão eterno, de mão forte, trabalhador, elemento impecável e parte do cosmos, devorador supremo que a tudo subjuga, a tudo consome. O fogo tem um simbolismo mesmo muito rico. O fogo, já vimos que pode estar relacionado com a parte mental, mas se nós observarmos o fogo, até temos aqui uma vela, onde quer que seja que nós acendamos uma chama, ela vai sempre procurar ser vertical. Vai sempre querer subir. Tem uma força ascendente. E até o próprio calor que emana dela sobe. Podemos inclinar para um lado, para o outro. Bem, está muito líquido. E a chama, se pegarmos num fósforo e o inclinarmos, a chama vai sempre vertical. A chama tem vários fatores. Tem a chama propriamente dita, que mesmo cientificamente não está muito bem catalogado onde é que vamos colocar o fogo. Porque enquanto que no elemento terra o associamos ao sólido, o estado físico sólido, o elemento água ao estado líquido, o elemento ar ao estado gasoso, o elemento fogo, às vezes fala-se de um estado iónico ou ionizado, um plasma, mas o fogo realmente é mais misterioso. Parece que não encaixa muito bem nas outras categorias. E no estado de fogo está a ocorrer uma transformação, inevitavelmente. Enquanto que o ar, a água, a terra podem estar estáticas, digamos assim, o estado de fogo é um estado de permanente transformação. Existe uma reação que está a acontecer ali. E os elementos estão a recombinar-se. Aquilo que era um elemento, por exemplo, madeira, através do fogo vai-se recombinar com os elementos da atmosfera que o envolvem e vai produzir outras substâncias que não existiam antes. Por isso é que o fogo é o devorador supremo, que tudo subjuga, que tudo consome. Aquilo que está junto dele transforma-se. Mas, na verdade, tudo na existência está em transformação. Se nós pusermos, não sei se já viram aqueles filmes, chama-se time-lapse, numa floresta, em que estão as folhas todas mortas no chão,
E eles a filmar o que é que acontece ao longo de várias semanas ou meses. E depois aceleram o filme. E aquilo parece fogo. As coisas parecem que estão a crepitar. Estão como se fosse um conjunto de folhas a arder. Ou seja, o fogo, o que ele está a fazer é acelerar o tempo. O fogo está a fazer uma transformação semelhante àquela que acontece naturalmente. Até existe o processo de carbonização sem fogo, carbonização lenta, em que ramos que ficam debaixo da terra, passado alguns anos, vamos ver, e aquilo está carbonizado, está transformado em carvão, apesar de não ter estado sob a ação direta do fogo. O próprio tempo é um fogo. É um fogo que consome tudo. Se nós pegarmos numa pessoa e tirarmos uma foto todos os dias ao longo da vida, ou a cada mês, vamos ver também essa espécie de transformação, como se fosse um fogo a transformar a pessoa. Mantém mais ou menos a mesma estrutura, mas há uma transformação ao longo do tempo. Então o fogo é aquilo que transforma todas as coisas, é aquilo que permitiu o grande desenvolvimento da humanidade. O ser humano é o único que domina realmente o fogo, tem um domínio e consegue criá-lo e consegue manejá-lo. Utiliza-o para cozinhar, para transformar os metais, para transformar os elementos, para se proteger na noite, para iluminar na noite. Isso é o aspecto chama, o aspecto fogo, propriamente dito, é uma das dimensões. Mas depois tem o aspecto luz e o aspecto calor. São várias dimensões. O aspecto calor está relacionado com o fogo ser como um centro em redor do qual nós nos reunimos. Quando falamos de calor humano, ou quando falamos de carinho, ou falamos de convivência, é uma espécie de fogo em que nós nos reunimos e nessa convivência também existe transformação. Se nós estivéssemos completamente isolados do mundo, nós não nos transformávamos, nunca interagíamos, nunca víamos as nossas imperfeições, porque elas saem principalmente na convivência, então estávamos sempre iguais. Às vezes temos necessidade de nos isolarmos porque é difícil a convivência humana, mas isolados, apenas estamos a conviver connosco, que também nem sempre é fácil, existem sempre vários dentro de nós a discutir, e portanto não conseguimos estar completamente sozinhos. Então essa ideia de convivência e esse calor que se produz na convivência é para produzir uma transformação e nos melhorarmos como seres humanos. O aspecto luz é o aspecto que podemos segurar nessa tocha e podemos iluminar o nosso caminho e podemos iluminar a noite. Se traduzirmos isso para a linguagem da alma, o fogo é a nossa mente, e principalmente a nossa mente que virada para cima, virada para essa dimensão mais espiritual, consegue ir buscar inspiração para a grande transformação que temos que fazer dentro de nós. Quando a mente se consegue sintonizar com grandes ideias de beleza, de justiça, de bondade, isso produz uma transformação interna, como um fogo que nos vai transformando, e produz depois ações mais harmónicas, mais belas, mais justas. Nós chamamos a esse movimento da alma em direção ao alto filosofia. A própria ideia de filosofia significa amor à sabedoria. Amor é o aspecto de calor, desse fogo interior. Sabedoria é o aspecto de luz. Portanto, o fogo interior alimenta-se com filosofia. Alimenta-se com nós termos vários materiais e que não tem a ver com quantidade. Já se sabem o que é que acontece ao fogo quando mandamos demasiada lenha? Extingue-se. Mas tem a ver com darmos lenha bem seca, bem escolhida, para ir alimentando esse fogo interior e podermos iluminar-nos por dentro, irmos despertando cada vez mais por dentro, irmos despertando um amor maior por todos os seres, uma conexão, um sentido de unidade por todos os seres, e indo também transformando tudo aquilo que nos envolve, partindo de uma transformação interior.